Um país ao sul do Equador passou anos fazendo sua economia rodar em círculos inflacionários, transformando seu imenso território e os mais de 120 milhões de habitantes num verdadeiro laboratório experimental de teses e testes econômicos. Lembrado como o país das jabuticabas, fruta doce, exótica e desconhecida fora do seu território, este país proporcionou ao mundo mais uma estranha novidade. 20 trilhões e 700 bilhões percentuais de inflação acumulada num período de 15 anos. Sem guerras internas ou externas e abençoado por natureza, não havia justificativa racional para o abismo numérico. Não foi apenas mais uma jabuticaba amarga oferecida à ciência política e econômica. Foi um recorde mundial de imposto indireto e concentração de renda. Inicialmente as pessoas não entenderam direito. E depois, realmente a inflação foi derrubada, houve uma adesão completa, né? Agora, veja bem, ela foi derrubada e as pessoas aderiram porque eles fizeram o congelamento de preços, né? O presidente, na época, José Sarney, chegou a ter índice de popularidades nunca visto no Brasil, né? Acima de 90%. E a adesão foi tão grande que criou-se até os fiscais do Sarney. Pessoas que fechavam o supermercado, que estavam remarcando o preço. Chame José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Um pouco antes do cruzado, a gente fazia um remanejamento de preço semanal. Então, no início do mês, você estimava uma inflação para aquele período e já fazia um aumento de preço. E durante a semana você iria corrigindo para mais ou para menos, dependendo da evolução dos preços. No plano cruzado, houve o congelamento total, pegou todo mundo desprevenido. A demanda fluiu de uma forma bastante exorbitante, não havia produto disponível. Isso foi sendo levado durante 3, 4, 5 meses. Depois de 7, 8 meses, nós fomos obrigados a fechar as portas durante um período, porque não havia receita para fazer pagamento e não podia comprar algo por 100 e vender por 50. Ninguém faz mágica. Fogo Cruzado, um filme de guerra. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney, um exército de consumidores contra a alta dos preços. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. A guerra está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar um litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Caso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Depois de uma campanha política que praticamente dividiu o país, né? Ele assume com uma inflação de 80% ao mês, quer dizer, é uma coisa, realmente é um desafio, e aí ele lança aquela famosa frase dele que ele só tinha um tiro. Um rifle na mão e apenas com uma bala nesse rifle. Temos que acertar esse tiro de modo a liquidar com a inflação. Entre as muitas experiências que o Brasil sofreu em matéria de combate à inflação nos últimos 15, 20 anos, a pior, sem dúvida nenhuma, foi o Plano Collor, que foi uma barbaridade, uma selvageria, eu diria, né? Porque houve um confisco generalizado de ativos monetários, o governo demonstrou na época um despreparo completo em termos de diagnóstico, medidas, né? Eu me lembro na época o Fidel Castro opinou sobre o assunto e quando soube o que tinham feito no Brasil, ele disse: eu em Cuba nunca fiz isso. Os Trapalhões no País das Maravilhas, uma comédia pastelão. Vamos receber o rei das cuecas!
Quem tinha ontem 50 mil cruzados pode ir ao banco e sacar 50 mil cruzeiros. Não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Eu preciso de dinheiro. Um pedaço se converte-se em cruzeiro, outro pedaço ficou em... Esse plano, ele é imexível. Esse ponto está complicado, não fica, a gente explica. Eu vim para confundir e não para explicar. Alô, alô, Brasil, Brasil. Quero ver o Coral, Jacarezinho. Avião, Jacarezinho. Avião, cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. E vou levar até o fim, custe o que custar, doa a quem doer. A bandeira da luta contra a corrupção. Vamos mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? Eu não me encontro sócio. Confia em mim. Não me deixem só. Eu preciso de você. Após 6 planos econômicos fracassados, o real tinha como missão estabilizar a economia e acabar com a inflação que consumiu o poder de compra da população. A inflação afetou principalmente as famílias de classe média baixa. Nos supermercados, os carrinhos tinham sempre os mesmos produtos, mas no final, a compra ficava mais cara a cada dia. Alguns ganharam muito dinheiro com a inflação, porém a maioria prefere o Brasil estabilizado como hoje. Completando 18 anos, o Plano Real trouxe estabilidade para a economia e abriu o país para o mercado mundial, intensificou o mercado interno e aumentou o poder de compra da população. O Plano Real permitiu mais investimentos no setor produtivo e, com a chegada de capital externo, principalmente através de instituições financeiras como bancos, aumentou o crédito. Hoje o Brasil goza de uma facilidade de crédito enorme em função do crédito que foi gerado a partir do Plano Real. Quem acompanhou a longa história das crises econômicas nacionais, a saga brasileira pela moeda estável, não se surpreendeu com a força que o país demonstrou no terremoto mundial, porque viu como o país deu um passo por vez ao longo de tantos anos e foi ficando mais forte. A cada novo momento de perigo, os brasileiros uniam-se e renovavam seu compromisso de defender a moeda. O que é uma moeda? Sabemos que não é tudo, é apenas a base sobre a qual os brasileiros firmaram os pés para andar por novos caminhos. E ainda temos muitos caminhos a percorrer.